Saudações, Dux e duqueses tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. Bom, você viram a primeira parte, que foi justamente uma análise do GE, e agora é a segunda parte, justamente dos acontecimentos do jogo entre Fluminense e Botafogo, né? Que realmente a gente está vendo muitas coisas. E realmente eu pensei justamente como que eu vou trazer esse tema, né? Esse tema pro vídeo, né? E como é que eu pensei assim, cara, eu às vezes eu acho que eu tenho que trazer alguma coisa muito baseada em alguma coisa interessante também. Então eu fiquei pensando assim, cara, como é que eu vou fazer isso? Antes disso, eu quero fazer justamente o que está escrito na tela aqui. Ó. Se inscreva no canal, faça o que você quer, curte, comente, compartilhe. Meu sugestão de inscrição, Pix na tela para me ajudar com qualquer valor. Qualquer valor. Seu nome vai ser dito aqui nos vídeos posteriores. Vídeos todos os dias, às 10, 12 e 20 horas. Vídeos especiais e únicos às 12 horas. E vídeo no Campeonato Brasileiro às 10, 11 asterisco, 12, 20, 21 asterisco. Esse 11 asterisco e 21 asterisco não é à toa, porque pode talvez não ter, tá bom? Então vamos comentar bastante sobre? Bora? Bora. E bom, a situação é a seguinte: o vestiário do Fluminense teve clima quente e cobranças após Calegari perder pênalti. E bom, eu faria o seguinte, né? Então, o vestiário do Fluminense está em clima ruim. Tá, tem clima ruim, perdemos, não estamos jogando bem, o esperado não está acontecendo. É isso, né? Tipo assim, o que acontece quando a gente fala sobre uma análise de equipe, tem que ser trabalhado, diante disso tudo, a performance esperada com a performance que se acontece. Entende o que eu tô falando? E do tipo, quando a performance esperada tá abaixo do que era pensado inicialmente, realmente falando, acontecem essas coisas. Quando você vê que, por exemplo, a gente pede para o Botafogo, empatamos com Boa Vista, ganhamos na cagada do Madureira e do Nova Iguaçu, ganhamos com mais de um gol de diferença por conta de um pênalti cobrado pelo Alan. Isso tudo junto acarreta em diversas situações que realmente há um questionamento interno. Quando você joga, quando você está ali no jogo e você espera uma coisa diferente, você age de uma forma diferente, acontece isso daí. Entende? E aí eu te falo assim, quem teve a parcela de problemas? Eu acho que assim, que a parcela está dividida, para mim, entre 4 grandes grupos. O primeiro, são jogadores, que eu acho que é óbvio isso, porque realmente os jogadores eles não estão realmente se portando muito. Eu acho que muita gente ali está muito acomodada e gente que realmente deveria realmente tirar essa comodidade não está tirando. Eu esperava, por exemplo, que o Jorge já entrasse fazendo um bom jogo, o Lima já entrasse fazendo um bom jogo, o Keno também já entrasse. E o Keno, para mim, é um dos poucos que realmente está realmente fazendo algo diferente do Fluminense. Impressionantemente, falando isso. Então, para mim, os jogadores é isso. O segundo ponto é o técnico, o Fernando Diniz, que para mim, diversas vezes, ele se demonstra um técnico que realmente não entende que diversas reclamações só prejudicam o próprio time, mesmo contra o juiz. Eu discordo completamente com o que o juiz fez no jogo. Agora, o que o técnico do Fluminense fez é completamente importante também. Então, na minha concepção, ele também tem parcela de culpa nisso. Né? A outra parcela é a gestão do Fluminense, falei que era 4, né? Primeira, jogadores, segunda, técnico, a terceira, a gestão. Que eu acho que ele contratou alguns jogadores muito por nome,
E eu falei para vocês que, na minha concepção, a solução seria, mesmo que realmente seja discutido contra os seus próprios clientes, jogadores que não têm nome. O Keno é um jogador que tem nome, o Guga é um jogador que tem nome, o Jorge é um jogador que tem nome, o Giovani é um jogador que tem nome, mesmo que ele seja ainda novo, ainda tem nome. A gente só contratou jogador que tem nome. E muitos jogadores que realmente se expressaram muito bem no Fluminense são jogadores que não têm nome. Jogadores que realmente querem entrar lá para fazer diferente. E eu acho que essa foi uma mudança de método. É isso que eu falei, né? Eu cheguei no ponto de falar sobre contratações e não contratações, eu falei sobre as mudanças de métricas do Fluminense. E uma dessas é essa. É jogadores que têm nome. E eu já apontei a solução. Mas a gestão pouco fez. E a terceira e a quarta parcela é a torcida, que só cobrou no final do jogo contra o Botafogo. Eu pedi lá atrás para cobrar. Cobrem, cobrem, cobrem. E nada. Aí pede para o Botafogo, aí talvez fique sem um campeonato carioca, e aí? Deixa eu ver aqui o próximo ponto. E como o senhor foi chegar nessa maneira, foi justamente por conta disso. Eu gosto muito, e aí eu vou fazer justamente uma diferença de todos os canais. Bom, para quem não sabe, eu jogo League of Legends, tá? E para quem não sabe, muito do conteúdo que eu trabalho aqui, eu muito penso também no League of Legends. E no League of Legends, existe uma campeã chamada Vi. Vi LOL. A Vi é uma campeã que ela tem uma performance, ela tem uma underperformance, ou seja, ela tem uma performance abaixo do esperado no competitivo do Brasil. Mesmo que ela seja uma campeã até especial disso tudo. E o que acontece é que o próprio jogo que ele faz assim, cara, a gente não sabe jogar de Vi. O jogo é esse cara aqui. Ó. Gosto muito de pegar muitas coisas que ele fala e colocar nos meus vídeos de Fluminense, por exemplo. E aí acontece. E aí ele fala, né? Ele exemplifica, por exemplo, de como que deve ser uma Vi. E aí a gente analisa, por exemplo, a exemplificação e a gente observa que realmente a Vi, por exemplo, desse cara aqui é muito superior à Vi de todos os jogadores profissionais do Brasil. Então, o que eu estou te falando é isso. E por quê? Porque a Vi, ela pede um esquema bem sincronizado do jogo. Isso não acontece. Isso não acontece. O que o Fluminense tem que fazer é justamente isso. É entrar em sincronia. Que é uma coisa difícil. O que o técnico Fernando Diniz ele faz é difícil demais. Tá? Até por isso. E aí, só para finalizar justamente, né, a situação toda, após pênalti perdido, o Calegari vira alvo de crítica em rede social. Claro, claro que vai ser criticado. Por que você bateu? E a grande questão também, somado a isso tudo, né, do Calegari ter batido mal a beça, é justamente o questionamento que eu tenho. Ué, vocês falam que não querem subir direto jogadores bem expressivos na nossa categoria de base por não queimar eles. Você falou isso, junto com o próprio Polangione. Vocês pensam muito no humano, mas a primeira situação do ano, vocês não pensaram no humano? Vocês trouxeram um jogador que ainda tem 20 anos de idade num clássico para bater pênalti. Jogadores como John Arias, como Ganso, como Cano, tem costa quente. O Calegari não. Então, para mim, é uma dissonância completamente ali que não se fala muito, né? Vou ficar grandão aqui. Então, é realmente isso que eu estou te falando. O time do Diniz, ele pede muito nisso. Ele pede muito isso. Ele pede muito de um jogo sincronizado. Ele pede muito de um jogo
que cada peça entenda o que acontece. E parece que até agora, mesmo com os jogadores que, ó, jogaram muito com o esquema do que o Diniz está mandando, parece que eles se esqueceram completamente. O Diniz tem que ter trabalhado para se lembrar, né? Olha só, Transfer League of Legends, até que fim, que felicidade no meu canal. Muito legal a todos que assistiram. Se inscreve no canal, faz o triplo C, que é curte, comente, compartilhe. Meus sociais estão na descrição desse vídeo. Pix na tela. Vídeo todos os dias, 10, 12 e 20 horas. Saudações tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau.